Doutor, e sobre as atividades cognitivas, elas são afetadas? E também se pode haver alguma demência, se pode haver demência em alguns casos? Estatisticamente, dentre todos os casos de esclerose lateral amiotrófica e doença do neurônio motor, 30% dos pacientes desenvolvem algum tipo de acometimento cognitivo. Dos 30% acometidos com alterações cognitivas, nós temos uma variabilidade de acometimentos. Depressão, a demência frontotemporal, que é a parte cognitiva mais característica afetada, a apatia típica do paciente e alterações mais simples, que caracterizamos como o afeto pseudobulbar, que vem com a progressão da doença. Esse afeto pseudobulbar observamos como uma incontinência emocional do paciente com esclerose lateral amiotrófica. Essa incontinência emocional vem com a progressão da doença. O paciente apresenta, com a progressão da doença, uma dificuldade de controlar o choro e o riso, pela perda das conexões frontais da degeneração motora. Então o paciente ele tem uma inabilidade de controlar seus sentimentos. Isso, por um lado, é até positivo, porque ele se sente desinibido e esse descontrole lhe dá um certo alívio nas suas emoções. E esse choro acaba aliviando perante todos os seus sentimentos de dificuldade em enfrentar essa doença. Ainda sobre as alterações cognitivas, é importante realçar que recentemente tem sido descoberto algumas formas específicas de demência frontotemporais relacionadas à esclerose lateral amiotrófica. E as formas familiares de demência frontotemporal e esclerose lateral amiotrófica são as principais formas de pesquisa clínica e terapia para descobertas de cura ou de possíveis arsenais terapêuticos com relação à doença. Então, as pessoas que têm as duas formas de doença, demência frontotemporal, isso é, acometimento comportamental, memória, e esclerose lateral amiotrófica ao mesmo tempo, são as pessoas atualmente que são alvo de pesquisas clínicas para desenvolvimento de arsenais terapêuticos de controle de pesquisa. Isto porque os cientistas têm observado que existe uma correlação fina entre as proteínas causadoras da degeneração do neurônio motor e o acúmulo de substâncias dentro do córtex cerebral na região da memória. Parece que existe um acúmulo promovido por uma alteração do DNA e uma agregação de alguma substância, um lixo tóxico na região do hipocampo, que é a região da memória, e na região do cerebelo e na região das conexões cerebrais relacionadas a um cromossomo, que é o cromossomo 9, que é a forma mais frequente da esclerose lateral amiotrófica familiar. Este campo da demência frontotemporal e a esclerose lateral amiotrófica é a forma mais promissora de pesquisa e desenvolvimento de drogas para o combate ou não combate, sim, para o bloqueio de evolução da esclerose lateral amiotrófica hoje em dia. Doutor Marco, e como se dá o tratamento dessa doença? Bom, o tratamento é baseado em duas fontes principais, ou duas formas principais de tratamento. Primeiramente, existe a terapia medicamentosa e a terapia não medicamentosa. Uma vez diagnosticado o paciente, ele vai ao nosso ambulatório ou nosso consultório e
e perante ao diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, com todos os exames que são pertinentes para o diagnóstico e para afastar todas as possibilidades que simulam a esclerose lateral amiotrófica, porque não é incomum termos possibilidades que são muito parecidas com a esclerose lateral amiotrófica e que são tratáveis e devem ser excluídas. Nós podemos começar a instituir o tratamento. Exclusão de outras possibilidades devem ser feitas. Fechando todas as outras possibilidades, podemos iniciar o tratamento. Normalmente levamos 2 a 3 consultas. Fechando essas possibilidades, iniciamos o tratamento. O tratamento começa com proteção medicamentosa. A proteção medicamentosa se inicia com medicações que inibam o processo de degeneração. O único medicamento até hoje que provou alguma eficácia no bloqueio ou na neurodegeneração é o Riluzol. O Riluzol, aprovado pelo FDA, é uma medicação que reduz os níveis de glutamato, intracelular. Extracelular e o acúmulo de cálcio intracelular. O paciente pode fazer uso dessa medicação. Essa medicação é distribuída pelo Sistema Único de Saúde gratuitamente e o paciente pode adquirir essa medicação com uma certa facilidade pelo Estado. Existem algumas outras medicações, vitaminas, antioxidantes, que ele pode adquirir, mas não comprovadamente eficazes ou não estatisticamente significativas para o seu tratamento. Essa é a terapia medicamentosa. Existem algumas outras terapias que estão em estudo, mas essas terapias são estudos ou podem ser promissoras e não são introduzidas em primeira consulta. As outras terapias que fazem parte no início do tratamento e que são extremamente importantes para deixar o paciente muito bem ou que são significativamente eficazes, inclusive em trabalhos com eficácia bem superior ao Riluzol ou qualquer outra de terapia bem testadas, são o uso da equipe multidisciplinar. A gente sabe, como eu elucidei para você anteriormente, o neurônio motor ele se degenera por perda de proteínas, por perda de maquinaria energética, por perda de um equilíbrio intracelular ou por perda de qualquer outro problema que esteja envolvido com a máquina do seu neurônio. Então, se nós conseguirmos trabalhar com o neurônio de uma maneira adequada, a fim de promover um melhor funcionamento com todos os neurônios remanescentes, para ele ser estimulado de uma forma de funcionar melhor, melhorarmos o funcionamento respiratório da máquina aeróbica do neurônio. Se ele for bem nutrido de uma maneira adequada, o funcionamento global, o desempenho global do ser humano, ele vai ser melhor. Imediatamente após a primeira avaliação, ele é indicado para avaliação nutricional, para avaliação respiratória com a expansibilidade pulmonar, com a prova de função pulmonar, com avaliação de fisioterapia motora, com avaliação de terapia ocupacional, com avaliação de fonoaudiologia. Sob o ponto de vista motor, ele é totalmente mapeado para melhorar o desempenho motor global e otimização da máquina motora da melhor forma possível. E a partir daí, tentamos melhorar o funcionamento da máquina motora do paciente. O resultado dessas terapias indicam
ou melhora de uma forma global a vida do paciente. Existem ajustes que precisam ser feitos a partir da primeira consulta, na segunda, na terceira ou na quarta consulta, e aí o segmento se dá a cada 2, 3 meses em cada paciente. Mas o resultado é bem superior que o uso só de medicação, e a equipe multidisciplinar se torna uma maneira significativamente muito importante.